O trecho que hoje nós leremos faz parte como desenvolvimento de uma seção muito mais ampla, que teologicamente começa já no capítulo 5, que meditamos no encontro passado, e se estenderá até o capítulo 7. São Paulo reflete sobre a realidade da justificação pela fé. Pela fé em Jesus, é aberta para toda a humanidade a graça da comunhão divina. Participar de sua vida é entrar no reino da graça, da justiça e da vida. Da carta de São Paulo apóstolo aos Romanos, capítulo 6, versículos 1 a 14. Romanos, capítulo 6, versículos de 1 a 14. Abramos a nossa Sagrada Escritura, você que reza conosco através dos meios de comunicação, também abra a sua Santa Bíblia. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos de 1 a 14. Que diremos então? Permaneçamos no pecado para que a graça aumente? De modo algum. Nós que já morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Acaso ignorais que todos nós, batizados no Cristo Jesus, é na sua morte que fomos batizados? Pelo batismo fomos sepultados juntamente com ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos, por meio da glória do Pai, assim também nós caminhemos em uma vida nova. Com efeito, se nos tornamos unidos a Ele por uma morte semelhante à sua, seremos semelhantes a Ele também pela ressurreição. Sabemos que o nosso homem velho foi crucificado com Cristo, para que seja destruído o corpo sujeito ao pecado, de maneira a não mais servirmos ao pecado. Pois aquele que morreu está justificado do pecado. E se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele, sabendo que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte não tem mais domínio sobre ele. Com efeito, aquele que morreu, morreu para o pecado uma vez por todas, e aquele que vive, vive para Deus. Assim vós também, considerai-vos mortos para o pecado, porém vivos para Deus no Cristo Jesus. Portanto, que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal, levando-vos a obedecer a seus desejos. Não ofereçais mais vossos membros ao pecado como armas de injustiça. Pelo contrário, oferecei vós mesmos a Deus como quem passou da morte à vida, e vossos membros a Deus como armas de justiça. De fato, o pecado não vos dominará, pois não estáis sob a lei, mas sob a graça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Podemos nos sentar. E num instante em silêncio, vamos reler esse trecho da carta de São Paulo aos Romanos que nós ouvimos, capítulo 6, versículos de 1 a 14, e procurar ver aquilo que mais desperta nossa atenção. Qual expressão, qual palavra, o que aquilo que na leitura que nós acabamos de ouvir, Deus fala de maneira mais íntima para você. A palavra de Deus foi escrita para você. Assuma essa palavra como palavra de vida. Assuma essa palavra como de fato o bom dia de Deus na sua vida. Eu quero entender melhor tua palavra, tua
11 do nosso livrinho, para meditar a palavra. Inseridos em Cristo, somos nova criatura. Pela sua morte e ressurreição, aquilo que nos distanciava de Deus é superado. Em Cristo estamos em comunhão com o Pai no Espírito. Participar da vida de Jesus é assumir um jeito de ser próprio, marcado pela graça. Justificados, vivemos guiados pela justiça de Deus. Batizados, imersos em Cristo, fica para trás o homem velho e suas maquinações. Assumimos viver na novidade de Deus. Onde aumentou o pecado, superabundou a graça. Então, quer dizer que devemos permanecer no pecado, vivendo segundo o homem velho, para que a graça de Deus atue? Certamente não. Se morremos para o pecado, não mais devemos viver segundo o pecado. Justificados em Cristo, nascemos para uma humanidade nova, marcada pelo sinal do ressuscitado. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. São Paulo elabora aqui um tema muito importante, o batismo. Este sacramento, primeiro que nós recebemos na fé, é a nossa imersão na graça que nos faz participantes da vida de Cristo. No batismo, participamos da morte de Cristo, que venceu todo o pecado, e nele ressurgimos para uma vida nova. Mortos para o pecado, renascemos em Cristo. Esta verdade se encontra no fundamento de nossa fé cristã. Nele fomos justificados e nele vivemos. Isto nos pede constante conversão e mudança de vida. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. Nós caminhamos em uma vida nova em Cristo. Esta vida nova é marcada pela busca de uma união de vida sempre mais íntima com Jesus. Isto é, um apelo moral para a busca de um comportamento íntegro, sempre mais condizente com tal realidade fundamental. Caminhamos na vida seguindo os passos de Jesus e respondendo já, aqui e agora, segundo o coração do ressuscitado. A realidade eterna que se abre na fé começa a se encarnar já no chão imperfeito de nossa história humana. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. Paulo termina sua reflexão neste belo trecho de um modo muito claro e concreto. Não vos deveis levar pela dinâmica do homem velho. Chegou o momento de viver a novidade de Deus e buscar que ela seja propagada a toda criatura. Um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã, deve buscar aprender todos os dias a olhar o mundo com os olhos da fé, a responder às situações conforme a graça recebida na fé. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. Pois bem, amados irmãos e irmãs, vocês aqui presentes na capela da Casa de Nazaré, aqueles que rezam conosco através da Rádio Liberdade FM, do nosso canal no YouTube, nessa manhã, com essa ventania que faz aqui de quinta-feira, hoje dia 25 de setembro, nós nos aproximamos do Cristo na palavra. Vamos recebê-lo na Sagrada Eucaristia, para vivermos, de fato, a vida nova dos filhos e filhas de Deus. É curioso que, terminando o mês de setembro, a palavra de Deus que nós ouvimos nos fale tanto desse sacramento, que é de fato o primeiro, é a porta de todos os sacramentos. Haja vista, sem o batismo, você não pode receber nenhum outro. Já no começo da igreja, nos primeiros cristãos, quem não era batizado não podia sequer participar da celebração da Eucaristia. Os catecúmenos,
que se preparavam para o batismo, a Eucaristia e a Crisma, ou melhor dizendo, o batismo, a Crisma e a Eucaristia, esse catecúmeno, ele participava de um pedaço da celebração, ou seja, da liturgia da palavra. A liturgia da palavra, onde ele seria instruído pelos cantos, pelas orações. Na liturgia da palavra, ele ouviria a Sagrada Escritura, ouviria a catequese do bispo e depois esse catecúmeno era convidado a ir embora. Ele não participava do resto da Santa Missa. Somente na noite santa, do sábado santo, aquele catecúmeno passaria pelo banho da água batismal. Terminado o banho da água batismal, receberia o sacramento da Crisma e o bispo conduzia os catecúmenos ao redor do altar para participarem pela primeira vez do banquete da Eucaristia. Então vejam, o batismo que hoje muitas vezes é levado meio de qualquer jeito por tanta gente, é um sacramento importantíssimo, sem o qual nós não nos tornamos criaturas novas, nós não nos tornamos filhos de Deus. Sem o batismo, nós continuamos escravos de Satanás. Entrou na mentalidade nossa um pensamento de um filósofo, se não me engano, Hobbes, que ele dizia: o ser humano nasce bom, o meio o corrompe. Parece uma frase bonita, é uma frase desgraçada, porque o ser humano nasce ruim. Nós nascemos ruins, porque pelo pecado original nós nascemos inimigos de Deus, filhos da ira. Isso é um fato, doloroso, mas é a Sagrada Escritura quem nos diz. Ninguém nasce por si filho de Deus. Nós nascemos criaturas de Deus, chamados a nos tornarmos filhos de Deus. Deus até concede a cada criança, ainda que pagã sem batismo, desde a hora da sua concepção, um anjo da guarda pessoal, para ajudar essa pessoa a procurar o caminho da fé. Mas a única coisa que nos torna efetivamente filhos de Deus é o sacramento do batismo. É ali que morre o inimigo de Deus e nasce um filho de Deus. Isso é doutrina da Igreja, Sagrada Escritura, Catecismo da Igreja Católica. Ah, padre, eu não pensava que era assim. Pois bem, então comece hoje a pensar como igreja. Não viva um cisma por dentro. A igreja diz isso, mas eu penso aquilo. Não. A igreja e eu somos uma coisa só, porque eu sou igreja. Ontem nós falávamos isso na meditação da palavra de Deus. Ah, a igreja é. Não, a igreja somos. Pelo batismo eu pertenço, eu sou membro efetivo dessa igreja, para viver de acordo com a fé da igreja. E São Paulo, se dirigindo aos romanos e a nós hoje, ele nos coloca essa importância do batismo, ou seja, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, se o pecado de Adão encerrou a humanidade inteira num cativeiro de morte, ou seja, a abundância do pecado, na abundância dessa desgraça do pecado, surge a abundância da redenção. Nós cantamos isso na noite do Sábado Santo no Exulte. Ó pecado de Adão indispensável, que ao Cristo Salvador trouxe para nós. De que nos valeria ter nascido, se Cristo não nos resgatasse em seu amor? Ou seja, se nós achamos que a criação é algo maravilhoso, a criação fica em segundo plano. A obra da redenção é muito mais maravilhosa. Se o pecado de um só homem encerrou a humanidade no mal, a morte e a ressurreição de Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, libertou a humanidade inteira. Cristo é o novo Adão, a Virgem Maria é a nova Eva.
Se na árvore do Éden o demônio teve uma vitória com o velho Adão e com a velha Eva, agora na árvore da cruz, o mesmo inimigo que venceu no Éden é derrotado no Calvário. O novo Adão é Cristo, a nova Eva é Maria. Maria é aquela que esmaga a cabeça do mal. Cristo, novo Adão, dá à luz a igreja nos braços de Maria. Não é à toa que São João vai dizer algo tão bonito da crucificação. Do lado aberto de Cristo escorre o sangue e a água, símbolos dos sacramentos do batismo e da Eucaristia. E também a crisma, porque diz São João que Jesus entregou o Espírito. A igreja dá os primeiros sinais de vida. A igreja nasce no sangue de Cristo nos braços de Maria, ali no altar da cruz. Padre, mas a igreja não nasceu no Pentecostes? A igreja missionária, mas a igreja nasce do lado aberto de Cristo. De onde Deus tirou um pedaço de Adão para fazer a Eva? Não foi da sua costela? A igreja, a esposa de Cristo, nasce da costela de Cristo. Esse lado aberto, transpassado pela lança, que faz com que nascesse vocês e eu, a una santa Igreja Católica Apostólica Romana. Nascidos da morte de Cristo, nós somos chamados a viver a mesma vida de Cristo e passar pelas mesmas situações que passou Cristo. Eu fui batizado para viver a liberdade dos filhos de Deus e para em Cristo eu me tornar uma coisa só. Ou seja, já não sou mais eu que vivo, é o Cristo quem vive em mim. Essa é uma consciência que marcou a vida do apóstolo Paulo. E em cada uma das suas cartas, ele procurou deixar isso de maneira muito clara. Na carta aos Romanos, por ser a síntese do pensamento de Paulo, ele coloca isso da maneira mais escrachada possível. Nós, no batismo, morremos para a vida velha, nascemos para a vida nova, para viver de fato como novas criaturas, não mais marcados pela ira do pecado, mas marcados pela graça de Deus. A fé, o dom da graça, a justificação, a conversão, a santidade recebida pelo sacramento do batismo, ela precisa também desabrochar nas obras de Cristo. É isso que Martinho Lutero não entendeu. Quando Martinho Lutero diz, basta a fé, não é preciso obras. Cuidado, Santiago dirá o contrário. Uma fé sem obras, ela é morta. Renascidos pela fé, a fé viva que brota do Cristo, nos fará também praticar as obras de Cristo. Por isso dirá São Paulo, não mais entreguem o vosso corpo como armas da maldade, mas consagrem a vossa vida com as obras que o Cristo fez. Padre Zezinho sintetizou isso de uma maneira muito bonita. Amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, sentir o que Jesus sentiu, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, nós dormiríamos mais felizes. Não só no final deste dia, mas no final da nossa vida, termos o descanso em Deus. O que nos fará participar do descanso em Deus será a medida em que o nosso jeito de ser, pensar, agir, falar, olhar, for um jeito que lembre Jesus, for um jeito que se pareça com Jesus. Disse isso outras vezes e termino a reflexão dessa mesma maneira. O que são os santos? Os santos são gente que foi parecida com Jesus. Basta olhar cada santo da igreja. E tem de toda e qualquer espécie para todo mundo se encaixar em algum santo. Desde os mais carinhosos, como Santa Teresinha do Menino Jesus, seja os mais firmes,
como São Pio da Pietrelcina, que nós celebrávamos essa semana. Santos muito jovens, os santos inocentes, que foram mortos pelo ódio de Herodes e que, sem balbuciar sequer uma palavra, deram a sua vida para que Cristo vivesse. Até santos que viveram uma enormidade de anos e consagraram até a sua velhice aos cuidados e ao serviço de Deus. Encerrando o mês de setembro, a igreja inicia o mês de outubro, mês missionário. Todo batizado, pela força do seu batismo, é um missionário. Como é que você e eu temos vivido essa missão que nós recebemos no nosso batismo? Esse ano, 12 de outubro, eu vou completar 40 anos de batizado, 40 anos de missionário. Será que eu tenho vivido ao longo desses 40 anos um jeito mais parecido com o de Jesus? Quem me vê, quem está comigo, apesar dos meus pecados, apesar das minhas falhas que não são poucas, enxerga em mim algo de Cristo. Quem convive com você na sua casa, no seu trabalho, na rua, na sua pastoral, no seu grupo, no seu movimento, enxerga em você algo de Cristo. Como é bonito para um pai, como é garboso para um pai, para uma mãe, quando o filho nasce e vai crescendo e fala assim: nossa, é a cara do pai, olha, é a cara da mãe. Ora, se eu sou filho de Deus, eu preciso ter a cara de Deus. Eu sou filho de Deus, mas minha cara parece a cara do capeta? Não dá. Eu sou filho de Maria, mas as minhas obras são as obras daquele que Maria esmaga. Não dá. Eu preciso ir com o tempo ajustando as obras da minha vida às obras daquele de quem eu sou filho, para que eu possa dizer como Cristo disse para São Filipe, quando Filipe pede: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus dirá a São Filipe: Filipe, há quanto tempo eu estou convosco e você não me conhece? Quem me vê, vê o Pai. Ora, quem vê você, quem me vê, enxerga Cristo? Peçamos hoje à Nossa Senhora, ela que tem o coração tão semelhante ao de Jesus, que nos ajude. Em Fátima, para surpresa geral do mundo inteiro, Nossa Senhora revela um detalhe muito curioso. Quando ela abre os bracinhos e mostra o seu imaculado coração, Nossa Senhora surpreendeu os pastorinhos e aqueles que viram a representação que os pastorinhos pediram que se fizesse. Maria, em Fátima, ao revelar o seu imaculado coração, ela mostra que o coração dela é o coração dele. Não é um coração diferente. A única diferença é que no coração de Maria não há uma cruz em cima. O coração de Jesus e Maria pegam fogo, o coração de Jesus e Maria são cercados de espinhos. O coração da mãe é o coração do filho, porque o coração de Jesus, na sua humanidade, é coração 100% mariano. A parte humana de Cristo é 100% parte humana de Maria. Por isso que quem entra no coração de Maria desemboca no coração de Jesus, porque o coração da mãe é sempre sintonia com o coração do filho. Unidos os dois pelo mistério da encarnação, foram plenamente unidos no mistério da redenção e são hoje plenamente unidos no céu pela nossa conversão. Que o coração de Maria nos alcance, ao final desse mês de setembro, a graça de um coração mais parecido, mais semelhante, mais conformado ao coração de Jesus. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. E a nossa reflexão continua.
Vamos agora meditar nossas impressões sobre a reflexão apenas escutada. Buscamos olhar a nossa história com os olhos de homens e mulheres novos em Cristo? Desejamos buscar sempre mais a coerência de vida daqueles que se sabem renascidos em Cristo? Para nós, quais são os sinais concretos que indicam a vivência desta existência nova em Cristo? Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Aleluia, 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 aleluia. A palavra em ação. Paulo nos ensina que ser batizado em Cristo, estar unido a Ele, não se trata de uma realidade estática, parada. Não é um fato que aconteceu só um momento. Muito pelo contrário, é uma realidade dinâmica que nos coloca em movimento na direção de uma vida mais justa e bela. A vida se torna abundante na comunhão com Deus e com os irmãos. Para encarnar a palavra de Deus em nossa vida, escolhamos sinais concretos de vida, de caridade e de justiça.